Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, hoje aqui com o estudo do capítulo 11, A Gênese Espiritual, a partir do item 31, melhor dizendo, da obra A Gênese. Comigo, André Afonso Monteiro, e aqui na técnica, o nosso querido Serginho. Amigos ouvintes, nós vamos fazer aqui a leitura do item 31 e Kardec nos diz: podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de emigrantes de origens diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando à sua um cunho especial, de acordo com o grau de seu saber e com o seu gênio particular. Grupam-se então por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças humanas mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra, juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora com efeito impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas sem dúvida não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado e assim por diante, até que tenham conquistado todas as suas graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Então esse artigo, esse item, ele está, do item 32 aqui que a gente acabou de ler, ele está na Revista Espírita de abril de 1862, na página 97. Foi extraído de lá e Kardec reproduziu aqui como item 32 da obra A Gênese, no capítulo 11. Então, amigos ouvintes, nós encerramos aqui esse item Encarnações dos Espíritos, no capítulo 11 da obra A Gênese, que ele vem falar dessa primeira passagem do Espírito no planeta Terra, a sua primeira encarnação aqui, ou a sua primeira encarnação de uma maneira geral. Então, Kardec ele traça uma informação, uma linha de raciocínio para nós, dizendo que muitos espíritos chegaram aqui pela primeira vez, sendo a sua primeira encarnação em um corpo físico, que foi adaptado, que foi adequado às suas necessidades, ao seu nível moral, ao seu nível intelectual. Então é a primeira encarnação daquele princípio inteligente desenvolvido, daquele princípio espiritual já saindo dessa condição e desenvolvendo ali o seu raciocínio, desenvolvendo o pensamento contínuo. Então, quase ainda em uma condição selvagem, como Kardec coloca aqui, mas já habitando um corpo físico para desenvolver as suas faculdades, as suas potências e a sua inteligência. Então, ele começa essa sua primeira passagem, a gente, até a própria
história nos relata isso, dos primeiros habitantes aqui, a forma como foram se dando, de acordo com os estudos, de acordo com as provas que foram sendo encontradas, a forma como esses espíritos nesse corpo físico foram fazendo a sua habitação, como foi sendo a vida. É lógico que não há fatos assim muito concretos sobre isso, apenas estudos em decorrências daquilo que foram achados nas escavações, nas cavernas, sobre o modo e o comportamento desses espíritos aqui nas suas primeiras encarnações. Então, primeiro eles viviam ali de uma forma isolada e começaram a viver em grupos, a desenvolver as famílias, os clãs, as tribos, começaram a habitar as cavernas até começar uma parte mais civilizada, de construção da sua própria habitação. Então, isso foi acontecendo de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral desses primeiros habitantes aqui na Terra. Em contrapartida, Kardec nos informa que espíritos que não era a primeira estadia deles em um corpo físico, mas era assim uma primeira estadia aqui nesse planeta, já com uma condição moral e intelectual mais avançada, em que eles já estabeleceram um comportamento e uma condição de vida mais adequada. Então, eles em um primeiro momento vivem separados, isolados, seja pela condição da região onde estavam encarnados, onde estavam habitando, até quando eles vão desenvolvendo essa sua condição para poder ir fazendo as suas mudanças, as suas migrações, indo habitar outros locais. Óbvio que à medida que a sua condição moral e intelectual foram desenvolvendo. Então Kardec faz essa colocação aqui, bem interessante para nós, e isso quando nós vamos analisar também, a gente pode até pegar como auxílio para as nossas reflexões o livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então ali o Emmanuel, ele narra a história do ponto de vista espiritual da construção do planeta, da formação dos seres vivos, de toda essa engrenagem que foi capitaneada por Jesus e pelos seus prepostos mais diretos. Então ali o Emmanuel vai narrar essas condições, ele vai falar dos ensaios que foram feitos até se chegar a essa condição de planeta habitável, e isso demorou um tempo. É lógico que o tempo não é da maneira como a gente configura aqui na Terra, demorou esses ensaios, ele chama até de ensaios assombrosos, que essa forma, essa massa do nosso planeta, quando ela foi solidificando, foi tomando essa condição que nós vemos hoje, e aí se tornou própria para que a vida começasse a ser desenvolvida aqui. Então foram se desenvolvendo os seres minerais, os seres vegetais, os seres animais, até que foi possível se encontrar uma forma física de um corpo em que os espíritos pudessem ali fazer a sua encarnação. Então ali o Emmanuel narra, é lógico que de uma forma assim bem simples e bem en passant, essa trajetória dessa construção para que se chegasse à primeira habitação do corpo físico, do corpo humano. E vai narrar essa imigração desses espíritos de outras orbes que começam a encarnar aqui, a sua primeira vez, no nosso planeta, para ajudar no desenvolvimento desse sistema da nossa Terra. Então esses espíritos vieram numa condição em que a sua condição moral não os permitia que eles continuassem nos planetas em que eles estavam. Então ele cita o sistema de Capela. Então esses espíritos, pela sua condição, eles mesmos não se sentiam bem aonde que eles estavam, porque aquele sistema já havia conquistado, já havia avançado do ponto de vista moral, e esses espíritos ainda de alguma maneira estavam muito presos aos seus vícios. Então eles mesmos não encontravam
não encontravam a sintonia adequada para ali permanecerem. É como se você está num local e você se sente mal naquele local. Então você vai para onde a sua vibração permite que você esteja, em um local onde a sua vibração, a sua sintonia vai fazer com que você se sinta à vontade. Então esses espíritos não estavam à vontade mais em Capela. Então eles são convidados a encarnar aqui no nosso planeta, um ambiente em que eles iam encontrar a condição adequada a eles e, em contrapartida, eles iam também ajudar aqueles primeiros espíritos que estavam saindo da condição de selvagens, de homens primitivos, para desenvolver ali o seu lado intelectual e o seu senso moral. Então, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte, nós vamos dar continuidade ao estudo do programa Luz na Penumbra, a obra A Gênese, capítulo 11, Gênese Espiritual. Nós falamos no primeiro bloco dos itens 31 e 32, encerrando o subtítulo Encarnação, e agora já recomeçando aqui no item 33 com as reencarnações. Diz assim Allan Kardec: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de hoje estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus que as que precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos que admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admitir, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que por conseguinte as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa de progresso social. E aqui ele faz uma remissão à parte segunda em O Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5. Então, aqui, amigos ouvintes, Kardec ele traz uma série de conceitos nesse item para nós. A primeira questão é a gente saber diferenciar encarnação de reencarnação. Nós até já comentamos isso em capítulos em estudos anteriores. E o nosso último estudo foi sobre a encarnação dos espíritos, e agora a gente está falando sobre as reencarnações. Então, a encarnação é quando aquele espírito, ou ele habita a primeira vez um corpo humano, um corpo físico, ou quando ele está encarnando a primeira vez aqui na Terra. Então, a gente pode imaginar o seguinte: um espírito, quando ele desenvolve o seu princípio inteligente, quando ele vai ter a primeira estadia em um corpo físico, você pode considerar como essa sendo a encarnação. E aí ele desencarna e vai encarnar mais uma vez, aí já não é mais a encarnação, e sim a reencarnação, porque é a segunda estadia dele naquele corpo físico. E aí, da mesma forma, a gente pode citar o exemplo de Jesus. Jesus, ele não reencarnou na Terra, ele encarnou, porque foi a primeira vez que ele estava no planeta Terra. Não é a primeira vez que ele estava em um corpo físico, mas era a primeira vez que ele estava aqui, num corpo físico, aqui na Terra. Então, Jesus, ele encarnou no nosso planeta e não
reencarnou, porque foi a primeira e única vez que ele aqui esteve. Então, Kardec ele fala aqui no início do item 33 o seguinte: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. E aí, aqui em O Livro dos Espíritos, na questão vamos confirmar aqui, na questão 132, Kardec ele vai dizer o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, o objetivo da encarnação dos espíritos é aquela primeira existência em um corpo físico. Ele vai dizer: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Até porque, se é a primeira vez que ele aqui está, não seria uma expiação, porque ele não teria cometido nenhum equívoco para poder expiar. Mas ele vai dizer aqui, ó, que suportar as vicissitudes da existência corporal. Então, isso, por si só, é a expiação. Ele vai dizer mais que a encarnação também tem um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua obra na criação, suportar sua parte na obra da criação. Então, essas respostas estão na questão 132 em O Livro dos Espíritos. Aí na questão 167, Kardec reitera a pergunta, mas de uma forma diferente e que muda completamente o sentido. Ele vai dizer: qual o objetivo da reencarnação? E aí os espíritos respondem de uma forma mais sintetizada: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E essa pergunta, ela vem justamente, ela é bem trabalhada aqui nesse item, porque Kardec ele coloca isso. Primeiro ele vai dizer que a reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Em um segundo momento, ele vai dizer que se as almas fossem criadas todas ao mesmo tempo, por que dessa diferença? Por que uns são de uma maneira e outros são de outra? Por que uns já têm mais avançadas algumas questões morais e intelectuais e outras não? E quando ele faz essa série de perguntas, ele vai dizer que a resposta está, ele propõe, né, essas interrogações do Kardec aqui no item 33, e ele vai dizer que você vai resolver esse dilema justamente com a lei da reencarnação. E ele conclui, né? Duvidamos que alguém saia desses dilemas, a menos que admita que Deus cria almas de diversas qualidades de acordo com os tempos e lugares. Proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. A justiça soberana é um dos atributos de Deus. Suprema inteligência, bondade e justiça. Então, onde estaria a justiça de Deus, a sua bondade e a sua inteligência, a sua suprema inteligência, sua soberana justiça, se ele cria os espíritos em condições diferentes? Então, esse realmente seria um contrassenso em relação a essa justiça, essa soberana justiça de Deus. Então, aqui no item 32, Kardec, na questão 167, os espíritos fazem essa colocação para Kardec, que o objetivo da reencarnação é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E essa justiça soberana que Kardec faz essa remissão aqui no item 33. Então, e por que essa necessidade da reencarnação? Porque à medida que o espírito, criado simples e ignorante, precisa desenvolver os seus atributos, as suas capacidades, as suas faculdades morais e intelectuais, ele é obrigado, e o termo é esse mesmo, ele é obrigado, é uma lei inexorável, ele não tem como
fugir da lei de reencarnação. Há um determinismo nesse sentido. Ele é obrigado a reencarnar, a ter sucessivas experiências corporais em que ele vai ter contato com espíritos de um grau superior ou inferior, para que ele, em contato com esses espíritos, vá desenvolvendo os seus atributos. E à medida que ele não atinge a sua perfeição moral e intelectual, ele continua a reencarnar. Então, ia cumprir essa questão, cumprir essa meta. E a expiação, num primeiro momento, está nesse sentido. Eu preciso ter contato com as vicissitudes da vida, desenvolver, aprender, não ter contato com o mal, não é isso. Eu não preciso escolher o caminho do mal. O caminho do mal, ele é derivado do meu livre-arbítrio, ainda das minhas imperfeições. Mas eu posso ter uma caminhada em linha reta. Eu não preciso trafegar pelo caminho do crime, pelo caminho das paixões, das viciações. Eu não preciso ter contato com essas atividades para o meu desenvolvimento, para o meu progresso. Muito pelo contrário. Mas tem espíritos que fazem essa escolha. Então, a partir do momento que você faz uma escolha de um caminho equivocado, você tem essa possibilidade pelo seu livre-arbítrio, à medida em que você vai desenvolvendo essa capacidade de pensar, de refletir, de tomar as suas próprias decisões, Deus vai relaxando esse livre-arbítrio, vai dando possibilidades para que a gente faça as nossas escolhas, mas ao mesmo tempo nós vamos assumir a responsabilidade por essas escolhas. Então, é aí que vai nascer, se a gente escolhe um caminho equivocado, a necessidade de reparação. E a expiação, propriamente dita, no sentido de que aí já não é mais aquela necessidade, aquela vicissitude de estar em um corpo físico, em um planeta de provas e expiações como a Terra, mas sim a necessidade de, além de enfrentar as vicissitudes da vida, a necessidade de reparar os equívocos que eu cometi em outras vidas. A gente pode até ver essa questão quando na pergunta 803 em Livro dos Espíritos, quando Kardec, ele fala dessa igualdade, né? Se todos nós fomos criados de forma igual, por que essa diferença dessa condição? E essa igualdade natural, ela está retratada na questão 803 em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? E ele vai responder: sim. Os espíritos respondem, né? Todos tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez as suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí o Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, nessa questão, amigos ouvintes, a gente vê essa bondade, essa suprema justiça de Deus, em que cria todos iguais e a todos são dadas as mesmas condições. Mas se a vida nos apresenta uma maneira diferente de nós a encararmos, ela é em decorrência, se a existência corporal é diferente para uns do que para os outros, ela é em decorrência, ela é uma consequência de vidas passadas nossas. Então nós estamos hoje em uma vida enfrentando um conjunto de provas e expiações adequadas às nossas necessidades de expiações em relação a outras vidas e provas daquilo que a gente precisa desenvolver para vidas futuras. Então, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje.
o estudo aqui do item 33, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, já estamos no capítulo 7º desta primeira parte, um capítulo no qual o nosso querido codificador trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o Código Penal da Vida Futura e contamos hoje, mais uma vez, para alegria nossa, contamos com a presença do nosso querido irmão, companheiro aqui da rádio, administrador de empresas, Fernando Pereira. Obrigada, querido. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui estudando Kardec, estudando o Céu e o Inferno e podendo estar refletindo sobre esses ensinamentos que são trazidos, né, para a gente. Pois é. Então vamos seguindo. Nós estamos, queridos ouvintes, no artigo 22, ou item 22º, como você queira, e nós vamos ler o primeiro parágrafo deste item. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. Pois é. Sim. Então, não é matematizado, quer dizer, não é rigorosamente igual o resultado do ponto de vista das punições, mas se nós estamos falando de falhas, de faltas, de erros, nós até gostamos de dizer enganos e equívocos, mas são erros mesmos, né? Então, nós temos, na verdade, que nos corrigirmos pelo nosso próprio esforço, né? E pela nossa compreensão da lei, que é de amor, mas também é de firmeza com relação ao nosso aperfeiçoamento, que visa exatamente nós transformarmos aquilo que fizemos de mal, transformarmos esse sinal negativo em positivo. Então, há muitas punições, né? Eu não gosto muito dessa palavra de punição, não. Eu também não, mas aqui, eu estou lendo aqui na tradução... Sim. Porque a gente tem que entender o processo, né? Quando a gente até estava trabalhando na semana passada, o conceito da desarmonia. Na verdade, o espírito, quando está no mal, né, como ele tem as leis de Deus na sua consciência, quando ele não age de acordo a essa sua essência, essa sua consciência, isso gera uma desarmonia dentro dele mesmo. Essa desarmonia é o que a gente chama de punição, é o que a gente chama de sofrimento, é o que a gente chama de mal, né? Mas é um processo que se inicia nessa escolha do espírito e que esse mesmo espírito tem que resolver esse processo para ele voltar à harmonia original que ele já tinha antes de cometer aquele ato, antes de cometer aquela escolha. Eu prefiro analisar dessa forma. Não, claro, porque inclusive a palavra punições, que o nosso querido Manuel Quintão traduziu assim o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, porque à época era uma terminologia mais comum, não obstante ser de origem católica, não é? Sim. A teologia católica é que usa essa expressão, punições, castigos. A doutrina espírita não entende punição, castigo, entende oportunidade de retificação, de corrigenda,
de o próprio vencer a si mesmo, mudando o sinal de negativo para positivo nas suas atitudes e nos seus atos. Perfeito. E agora eu vou ter que fazer uma coisa, querido ouvinte. Vou dar um spoiler. A gente está no começo do livro, mas a segunda parte do livro Céu e Inferno são relatos dos espíritos através das suas escolhas e as consequências que eles tiveram. E o que a gente observa analisando esses relatos é que muitas das vezes a gente observa, nossa, mas aquele espírito está sofrendo, é uma punição que ele está tendo. Mas não, aquele espírito está felicíssimo de poder reparar o mal que ele fez. Né? Eles escolhem muitas das vezes passarem por aquilo que fizeram os outros passarem por sofrimento, são escolhas próprias, porque só assim esse espírito vai se ver quite com a lei. Aí como a gente pode achar que esse espírito está fazendo aquilo no sofrimento? Ele está fazendo por amor. Essa própria evolução dele é por enxergar que hoje ele olha para o que fez lá atrás e vê, nossa, eu não deveria ter agido dessa forma. E isso, como é que eu posso fazer para reparar isso? Como é que eu posso fazer para aprender com esse processo? Quando a gente analisa sobre esse ângulo, a gente vê que aí a gente consegue enxergar o Deus de misericórdia e de amor que foi trazido por Jesus. E você veja, mesmo nos capítulos, porque na segunda parte o Kardec nos traz a divisão em capítulos de acordo com uma classificação de espíritos segundo seu nível evolutivo, e mesmo em capítulos em que os espíritos são endurecidos, né? Que um capítulo é sobre os espíritos endurecidos, há o capítulo dos criminosos arrependidos, há o dos suicidas, há o das expiações terrestres, há também o dos felizes, com o qual o Kardec inaugura essa sequência de capítulos. Mas aí nós encontramos muitas vezes, mesmo entre os espíritos ainda muito materializados, nós encontramos, porque Kardec transcreve muitas vezes a parte da conversa com os espíritos à mesa mediúnica, eles reconhecerem que foi necessário sofrer aquilo. Perfeito. E que aquilo contribuiu. Então, o próprio espírito, mesmo que não tenha essa abnegação do amor que muitos têm, como você, Fernando, lembra, mas os outros que ainda estão precisando vencer muitas dificuldades, reconhecem o papel didático do sofrimento para o despertamento da consciência. Não, perfeito. Porque se a gente não tiver um freio, se o espírito não tiver um freio dos atos negativos que ele comete, aonde isso vai parar? Exatamente. Né? Ele tem que enxergar que aquilo que ele está fazendo não é bom para ele. Né? Independente das consequências que tenha para os outros, isso não é bom para ele como ser, como esse filho de Deus que ele é. Então ele precisa realmente, se ele não enxergar isso, né, esse freio, essa forma de você enxergar uma consequência da causa e a consequência, como é que ele vai aprender para poder escolher melhor no futuro? Exatamente. Agora, o que você acha, Fernando, que o nosso querido Kardec quis dizer com algumas punições ou algumas oportunidades de corrigenda são inerentes à inferioridade dos espíritos? Do ponto de vista filosófico, inerente é uma coisa que está ali amalgamada à outra, né? Então, não pode ser diferente daquela, digamos, punição que o espírito está experimentando. Ele quis dizer que há níveis evolutivos dos espíritos que têm um tratamento do ponto de vista da corrigenda assemelhado. Foi isso que ele disse. Sim. Por quê? Porque o que acontece? A gente até trabalhou isso também na semana passada. E uma coisa é você errar sem saber que você está errando. Isso vai ter uma consequência. Ele até coloca aqui que são mais ou menos idênticas, porque a gente vê que a quantidade dos nossos erros, eles têm um limite. Então as consequências são... Há umas variações sobre o mesmo tema, não é isso? Sim, mas não são tão variáveis assim. Não, nós também não somos tão criativos. Então o erro cometido por ignorância tem uma consequência.
Agora, o erro cometido por teimosia, o erro cometido pelo orgulho, pelo egoísmo exacerbado, pelo culto da personalidade, do mal, né? Pelo prazer da prática do mal, da prática do mal, né? A gente vê que eles também vão ter consequências idênticas. Nesse sentido que ele fala esse inerente. Tudo isso já até a justiça da terra considera, e isso é tratado como dosimetria da pena, não é? Então isso na lei divina também está contemplado. Aqui, sem dar spoiler, porque nós estamos estudando o livro, não é, ouvinte? Na segunda parte nós temos o caso do espírito de Castelnaudary, que é um espírito que tem a sua primeira encarnação neste mundo, porque ele veio de um mundo primitivo, e esse espírito sofre durante anos com o punhal com o qual ele praticou o crime dentro da casa onde ele praticou o crime. Este é um castigo inerente à inferioridade do espírito. Perfeito. De outra maneira, ele não encontraria uma oportunidade de despertar na sua consciência. E esse exemplo que você deu é perfeito. Porque a gente pensa que alguém prendeu esse espírito na casa. Exatamente. Mas não. É a própria consciência dele que não aceita o fato. Tu vê que a lei de Deus é perfeita. O próprio orgulho, o próprio egoísmo que nos faz cometer o ato, nos faz não aceitar ter cometido. Exatamente. E isso gera um sofrimento no espírito que gera esse processo de autoconhecimento, de reflexão, que vai fazê-lo aprender e escolher melhor no futuro. Isso que você acabou de dizer prova uma outra questão, um outro princípio da filosofia, que é o que Santo Agostinho chamou de privatio boni, para o mal, não é isso? E que nos diz que o mal não existe. Então, o mal tem uma função e traz no seu próprio bojo o germe da sua destruição. Perfeito. É exatamente isso. Isso é um Deus de amor. Esse é um Deus de amor. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. E agora, no segundo parágrafo do item 22 do Código Penal da Vida Futura, que estamos estudando aqui junto com Fernando Pereira, nós vamos ouvi-lo para continuarmos esse item. Então vamos lá. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Essa também é outra amostra até desse inerente que estava no primeiro parágrafo. Porque a consequência acompanha o espírito. Às vezes a gente se prende muito no que o espírito fez. Mas quando a gente entende o processo, a gente percebe que o sofrimento está muito mais atrelado ao que o espírito é naquele momento. Não tanto ao que ele fez, porque ele continua um espírito orgulhoso, ele continua um espírito egoísta, ele continua um espírito apegado a essas questões materiais. Então esse desprendimento se torna mais penoso, porque ele quer se agarrar ao que foi. E todas as vezes que a gente tenta se agarrar ao que foi, isso gera sofrimento. Exatamente. É a história de vivermos no passado. Sim. Né? Mas a criatura erra porque ela é como é. Sim, não, perfeito. Então as consequências também virão porque ela é como é. No fundo, é como o espírito está, em que nível está o espírito naquele momento. Por isso é que ele comete tais e quais delitos ou atos, e é por isso que ele tem a resposta da lei, que não é de vingança, mas tem uma resposta da lei que é proporcionada àquilo que ele fez.
Porque tudo que nós fazemos contra a lei de Deus tem uma dimensão, tem uma qualidade, tem uma intensidade, e é de acordo com isso que vem a consequência. Não, perfeito. Tem uma passagem do Bem-aventurados os aflitos no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito significativa nesse sentido. Que a gente geralmente, como espírita, a gente gosta de chamar a coisa por outra vida, né? Eu estou passando por isso por causa da outra vida, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. E no Evangelho está bem claro que grande parte dos males desta vida são cometidos nesta vida, causas atuais das aflições. Das aflições, exatamente. As grandes aflições nossas foram cometidas nessa vida. Por quê? Porque nós continuamos alimentando esse mal em nós. Então a gente vai continuar se desarmonizando e continuar sofrendo e sentindo as consequências desse mal. E é por isso que muitas pessoas entendem que o castigo, né, é da lei de Deus. Mas a lei de Deus não quer castigar. O que a lei de Deus quer é eliminar o mal na criatura, ainda vigendo na criatura. O objetivo da lei é eliminar o mal. Perfeito. Para a criatura ser feliz. Sim, porque nós fomos feitos para a felicidade. Né? Nós fomos feitos pelo amor divino, por essa bondade divina. E naturalmente o espírito, quando está desconectado desse amor divino, né? Ele nunca está desligado de Deus, é importante falar isso. Exatamente. Né? Mas ele está desconectado desse amor, ele sofre essa consequência que vai fazê-lo entender, nem que seja a nível inconsciente, o para quê. Exatamente. O porquê isso, para ele poder agir e escolher melhor, né, as suas escolhas. Aí a gente vê o quanto a lei de Deus é de aprendizado, não de punição, por isso que eu não gosto dessa palavra. Pois é, eu também não. Mas você veja que aí está, então, a compreensão de por que a doutrina espírita é contrária às penas eternas, ao sofrimento eterno. Porque cada um já traz, na sua própria intimidade profunda, os elementos para se corrigir. Perfeito. Né? O próprio mal já tem um elemento da corrigenda. Já tem, exatamente. O mal é fake. Né? O mal é fake. Ele tem aparência de mal, mas no fundo ele trabalha para o bem. Sim. Né? Sabe quando que eu compreendi isso? Quando? Com Ivone Pereira. Lendo Memórias de um Suicida. Mas logo com quem? A grande dama do Brasil Espírita, nossa querida Dona Ivone Pereira. Vamos mandar uma vibração de amor para ela. Eu adoro ela. Foi um espírito que se suicidou em várias das suas encarnações. E a gente diz que o suicídio é o pior mal que o espírito pode cometer a Deus. Aí você fala, um espírito que cometeu reiteradas vezes o maior mal que se pode cometer. Mas a gente vê, pelo trabalho que ela desenvolveu como Ivone Pereira, que essa experiência no mal que esse espírito teve potencializou de tal forma o serviço desse espírito em ajudar outros espíritos suicidas, em fazer o seu trabalho de amor, ajudando esses espíritos, que a gente vê, nossa, então esse mal se transformou num bem nessa encarnação. Exatamente, é o que eu chamo de transformar o sinal negativo em positivo. Até porque a física nos explica que nenhuma energia se dispersa no universo. Como nós nos valemos de energia para praticar o mal, nós precisamos redirecionar a mesma energia para o bem. Perfeito. E é o que nós acabamos, graças a Deus, convencendo alguns irmãos nossos desencarnados à mesa mediúnica, porque eles aí passam a entender, compreendem isso e seguem para a prática do bem, né? Perfeito. Se veem de novo, né, como esses espíritos capazes de fazer isso, né? Porque às vezes a gente está tão perturbado que a gente se acha assim um espírito perdido. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós é uma causa perdida. Nenhuma ovelha ficará tresmalhada. Todas elas serão recolhidas ao redil do amor de Jesus. Perfeito. Né? Essa é a promessa que Jesus nos fez. É a promessa que Jesus... E é uma promessa com garantia de execução, né? Nós vamos aqui para o parágrafo seguinte, que é o final deste item
ou deste artigo 22 do Código Penal da Vida Futura. Nós vamos só tomar um pouquinho o parágrafo anterior, porque a sequência, do ponto de vista linguístico e sintático, ficaria perdido se nós começássemos ali. Então, quando diz o texto que as angústias, a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Isso tudo aqui é desdobrado em todos os capítulos da segunda parte desta mesma obra. E segue. Naqueles que, ao contrário, têm pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Perfeito. Essas duas situações extremas que são colocadas no texto, né, nos fazem refletir sobre os nossos apegos. Sim. Né? O que prende a minha mente a essa vida que eu tenho aqui? Às vezes, quando se fala de apego, você fala, mas eu sou uma pessoa desapegada, eu não tenho apego ao dinheiro. Mas o apego, ele vai muito além disso, né? Ele tem várias facetas. Ele tem várias facetas. E todas elas são identificadas justamente por ligações. A nossa mente se prende a determinadas situações, seja as questões materiais, seja o sentimento, seja a família, seja a nossa imagem, seja as ideias, seja, eu não sou apegado a dinheiro, mas me diz que eu estou errado, me contraria para você ver. É o apego às suas próprias ideias. Perfeito. Né? E todos esses apegos se traduzem por você prender, como se fosse uma âncora que estivesse presa no seu espírito e ligada a essa realidade material. Né? E como a gente pode fazer para viver de forma a estar no mundo sem ser do mundo? Pois é, você ainda há pouco citou a nossa amada Dona Ivone Pereira, e a Dona Ivone, completamente desapegada a um espírito com muitas conquistas já, mas ela tinha o Livro dos Espíritos, né? Ela própria diz, nós temos que ler o Livro dos Espíritos ao longo do ano, basta você ler algumas, divida as 1019 perguntas por 365 dias e você vai estudar durante o ano o Livro dos Espíritos inteiro e depois começa novamente. Então, quando ela estava mais próxima do encerramento dessa gloriosa encarnação, ela falando com o Dr. Bezerra de Menezes, ela disse, eu agora já estou liberada disso, daquilo e tal, não tenho mais apego, mas você sabe o que foi que ele disse, não é isso? Ele disse, minha irmã, você precisa se desapegar do seu exemplar de O Livro dos Espíritos. Quer dizer, até isso, você veja que sutileza de apego. Eu, particularmente, tenho muito esse apego aos meus livrinhos. Nós somos espíritos apegados, né? A gente ainda dá muito valor a essa realidade que a gente vê. Ela é muito forte para a gente. É uma reflexão constante a gente lembrar do ensinamento de Jesus quando ele disse, meu reino não é desse mundo. Né? Se meu reino não é desse mundo, e ele é um espírito como nós, nosso irmão, quer dizer que o nosso reino também não é desse mundo. Exatamente. E se o nosso reino não é desse mundo, o que vale a pena? Será que vale a pena vencer nesse mundo? Será que vale a pena ganhar, ter razão? Será que vale a pena isso, se isso custar a nossa paz? Mas aí você veja, né, como nós somos seres complexos, né? Nós estamos encerrando mais esta edição do nosso Luz na Penumbra, sobre o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Agradecendo a você, Fernando Pereira, muito obrigada por estar aqui conosco, partilhando desse estudo. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, a Maria, aos nossos amigos espirituais queridos. Paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E
vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.